Boa noite, sejam bem-vindos de novo, bem-vindos de volta. Vamos passar mais uma noite juntos para descobrir o quanto Deus é maravilhosamente grande, o quanto Deus nos ama e o quanto Deus conta com você e comigo para realizar suas obras poderosas. Ele nos escolheu, escolheu você, senão ele não teria se revelado. Você disse sim, e o fato de você ter dito sim pode mudar muitas coisas. O fato de você ter dito sim pode transformar a vida de muitos. O fato de você ter dito sim para Deus é uma garantia de ver o reino de Deus se manifestar na terra e de ver como ele age, ou seja, com milagres, porque ele está acostumado a fazer milagres. Sabe, ele criou todas as coisas. Em Atos 14, ele diz, quando Pedro faz o seu discurso, ele diz: o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e todas as coisas que neles há. Esse é o Deus vivo. Então, nós temos um Deus que é vivo, e esse Deus vivo ainda vive hoje e viverá para sempre, que existe desde antes de criar o universo e depois que criou. Ou seja, desde antes de criar o universo e quando o universo acabar, ele sempre estará lá. Porque foi ele quem criou todas as coisas. Isso é o que as escrituras nos dizem, isso é o que nós sabemos, isso é o que nós cremos. Então, precisamos entender bem que estamos lidando, se é que podemos dizer assim, estamos lidando. Ou seja, que você foi escolhido, eleito e Deus tem um plano para você. Ou seja, que estamos lidando com um Deus que está além das leis naturais do universo que ele criou. Então, se entendemos que Deus é aquele que pensou nas leis e nas regras que as criou, isso significa que antes elas não existiam. Isso significa que ele está fora dessas regras, que ele está além de toda a nossa compreensão, além de toda a compreensão humana, além de toda a nossa organização mental. Ele está fora disso. Por quê? Porque foi ele quem criou todas as coisas. E assim como ele criou tudo, ele também pode intervir nas leis naturais do mundo, da nossa vida, do universo. Ele pode intervir. E sabe qual é a coisa mais bonita? Que ele intervém. O mais bonito é que ele quer intervir, mas em seu grande amor, em seu imenso amor, ele decidiu envolver você e eu nessa intervenção para nos fazer sentir o quanto somos amados, o quanto ele confia em nós, o quanto ele quer fazer as coisas junto com a gente. Então, o que eu queria deixar claro esta noite, e quero repetir, é que o nosso Deus, o teu Deus, o meu Deus, ou seja, o Deus do universo, aquele que criou todas as coisas, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, esse Criador é um Criador que vive além das leis que ele mesmo criou. Mas mesmo assim, conhecendo essas leis, ele não está não está submetido às leis, não está sujeito às leis. Isso não. Ele está submetido a si mesmo. Ele é lei para si mesmo, Deus. Mas como ele está fora das leis, porque foi ele quem criou as leis, ele pode intervir de forma sobrenatural e mudar aquela regra, aquela lei, aquele modo. Por exemplo, quero dar um exemplo simples, né? Digamos o exemplo que a gente vê. Agora, nós sabemos que existe a força da gravidade. Se eu pego um par de óculos e solto para cair, pum, cai, certo? E essa é a força da gravidade. Agora, qualquer coisa que seja mais pesada que o ar, cai. Cai mais rápido, cai mais devagar. Mas o que aconteceu? Essa é uma lei, a lei da gravidade. Mas o que nós, seres humanos, fizemos? Conseguimos, de certa forma, driblar essa lei da gravidade, construindo máquinas pesadas de ferro, de aço, etc., que podem voar, ou seja, que conseguem, de algum modo, superar a lei da gravidade, no sentido de que se o avião fica parado assim, ele cai, mas, de certa forma, com um certo movimento, com um certo impulso, com todos os estudos que fizeram, conseguiram fazer com que algo que nunca poderia ficar suspenso no ar permanecesse no céu. Isso é só para explicar que existem
que as leis são essas, ou seja, a lei da gravidade existe, mas há uma lei diferente que vai além da lei da gravidade. Não sei se consegui me explicar. E Deus! Então, isso é uma coisa natural. Tentei explicar de um jeito simples só para vocês entenderem que Deus pode agir além da lei, por exemplo, além da lei da gravidade, além da lei que ele mesmo criou, porque ele vê as coisas de forma diferente. Quem inventou o avião, quem pensou que o avião pudesse voar, pensou de um jeito diferente de todo mundo até aquele momento. E Deus é um desses. Deus é um daqueles que pensa de forma diferente e quer que você descubra. Quer que você descubra como ele pensa. Quer te dar as ideias dele. Quer te dar os jeitos dele de pensar, de viver, de agir. Ele quer agir de forma sobrenatural. Porque ele é sobrenatural. Mas me diz uma coisa. Quantas coisas naturais Jesus fez e quantas coisas sobrenaturais ele fez? Foram mais as coisas sobrenaturais do que as naturais que ele fez. Poxa, ressuscitar um morto, transformar água em vinho, fazer com que pães e peixes fossem suficientes para 5.000 pessoas, fora as mulheres e as crianças. Mas a gente tem que pensar que Deus é sobrenatural e tudo o que Ele quer fazer é sobrenatural, é milagroso. E nós precisamos nos acostumar com isso, que Ele quer que o mundo se mova de forma milagrosa e quer usar você e a mim para fazer isso. E é por isso que estamos aqui, um pouco para descobrir como Jesus fez e um pouco para descobrir como os apóstolos depois fizeram. Porque você pode dizer, tudo bem, Jesus fez porque Jesus era Jesus. Sim, mas depois os apóstolos também fizeram. E depois dos apóstolos, outros discípulos também fizeram. E depois dos outros discípulos, muitos homens de Deus realizaram milagres. Mas por que você não deveria estar entre eles? Me explica, por que você não deveria estar entre eles? Eu quero estar e estou entre eles. Porque quando nós oramos aqui na comunidade, nós vemos milagres acontecerem. Glória a Deus! E isso é uma coisa muito bonita. Sabe por que é bonito? Porque Deus se glorifica com isso. Ele fica feliz quando pode realizar esses sinais milagrosos através de você, através de mim, através de uma comunidade que ora, através do nosso jeito de falar. Jesus fez obras poderosas. Vamos ver. Você tem isso. Você tem o dom de poder de operar milagres. Vamos reler, porque eu quero que a gente tenha certeza disso. Eu quero que você tenha certeza disso, porque os dons são para você. São para você. Você não precisa esperar alguém vir para, sei lá, para orar por uma situação. Claro, é bom que oremos uns pelos outros. Mas você peça os dons. Peça ali. Olha, agora a cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum, para todos. Se você tem um dom, é para o bem do próximo. Glória a Deus, você se lembra de Simão, o mago, que queria o Espírito Santo para fazer negócios? Ele não recebeu. Ele não recebeu. A resposta que deram para ele foi: você não tem parte nem direito nisso, porque quis comprar um dom. Nós não pode comprar um dom, porque um dom é um presente e é para você. Agora imagina, quando você vê todos esses dons, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a fé, né? Os dons de cura, o poder de operar milagres, onde estamos agora, depois teremos profecias, discernimento de espíritos, diversidade de línguas, interpretação de línguas. Imagina isso como um grande buffet, né? Onde todas essas coisas estão disponíveis e você está convidado. Você pode fazer duas coisas. Ou pega algo do buffet, que é livre e gratuito, ou deixa as coisas lá. Agora, depende de nós. Depende de nós, porque essas coisas já foram dadas. A impartição já foi feita, o Espírito Santo já desceu. O Espírito Santo, se você o convidou para o seu coração, está no seu coração. E ele quer que você aproveite esses dons, que são dons dele, do Espírito, estão todos ali. Mas cabe a mim e a você ir lá e se apropriar deles. Imagine que eles estão em um buffet ali, prontos para te enriquecer, para serem usados. O dom de operar,
O dom de poder de operar milagres é para você. Tá ali naquele buffet. Você precisa ir lá e pegar. Quando Paulo diz, eu não quero que vocês ignorem, ele está dizendo, gente, venham, porque aqui tem uma grande festa, e nessa grande festa tudo é de graça. Venha receber, venha pegar, aprenda a usar. Por quê? Para que todos possam reconhecer quem é Deus. Olha, por exemplo aqui o que Pedro diz em seu discurso. Ele diz, homens de Israel, escutem essas palavras. Jesus, o Nazareno, homem que Deus confirmou entre vocês por meio de obras poderosas. Por meio de obras poderosas, Deus confirmou Jesus, o Nazareno, entre nós. Ele realizou prodígios, sinais que Deus fez por meio dele entre vocês, como vocês mesmos sabem muito bem. Então, por que Jesus para se manifestar? As pessoas não acreditavam. Ele teve que fazer milagre. Ele teve que fazer milagres porque as pessoas não andavam na bênção de Abraão. Ele teve que fazer milagre após milagre após milagre para que Deus pudesse confirmá-lo entre nós, ou seja, para que nós pudéssemos acreditar nele. E é por isso que Jesus fez os milagres. Jesus mudou as leis da natureza. Quanto tempo levava para um leproso ser curado? Não havia tempo, porque nenhum leproso era curado. Todos eles estavam fora da cidade. Não era possível curar um leproso. Então, o que ele fez? Ele quebrou a lei da natureza e realizou um milagre. A pele, que estava toda doente, foi restaurada. Quando se ora fervorosamente por algo, é fundamental que você compreenda profundamente que está permitindo que o próprio Deus altere as próprias leis fundamentais da natureza, intervindo de uma forma totalmente sobrenatural e divina diante de seus olhos, em uma situação complexa onde seria humanamente impossível agir de qualquer outra maneira. Pense bem, de que forma o corpo de Lázaro poderia ressuscitar após tanto tempo? Impossível, mas Deus pode fazer isso. Ele criou a lei, mas está acima da lei. Então, quando você sabe que o seu Deus, que te ama, que diz, você é meu filho, isso significa que você tem a herança dele. E herança significa exatamente isso. Significa fazer parte dele, significa ter o DNA dele. Olha, até me arrepia. Só de pensar nisso, que Deus quis mudar o meu DNA de pessoa natural, de pessoa caída, de pessoa sem força, de pessoa sem poder, de pessoa sem visão, de pessoa... Ele mudou a minha mente, mudou o meu jeito de pensar, mudou o meu jeito de falar. Naturalmente, eu sempre fui até ele para pedir, porque eu não posso fazer outra coisa a não ser ir ao buffet. Eu não posso fazer outra coisa a não ser aquele buffet e você também não pode fazer outra coisa a não ser aquele buffet. Claro, você pode ficar no canto comendo seus biscoitos enquanto eu aproveito, né? Todas as coisas boas do buffet. Isso você pode fazer. Mas o buffet é para você. Porque você é filho dele e você tem a herança dele. Então, se você tem a herança, pode tirar dele. Ele é seu pai. E se Jesus fez, olha isso. Jesus, o Nazareno, homem que Deus aprovou entre vocês por meio de obras poderosas. Quem fez essas obras? Deus. Deus fez as obras poderosas por meio de Jesus, o Nazareno. Jesus, o Nazareno, foi embora e disse, agora vocês farão obras poderosas. Você fará obras poderosas. Foi chamado para isso. Você foi chamado para que Deus possa transformar o mundo através de você. Esse é o seu chamado. O seu chamado é elevado. O seu chamado é operar milagres. Não com as suas próprias forças, porque você nunca conseguiria, porque não é possível. Mas você pode permitir que Deus, assim como Jesus permitiu, opere milagres através de você. E sabe o que é legal? Mas você tem ideia de como isso é maravilhoso? Mas você tem noção do quão incrível é isso? Que Deus pode operar os seus milagres, ou seja, o seu jeito de pensar, de ver, de agir, de planejar, de fazer,
o jeito dele, que está além das leis e regras às quais nós estamos submetidos e sujeitos. Por quê? Porque toda a criação geme e está em sofrimento, como lemos na carta aos Romanos. Toda a criação geme e está em trabalho de parto por causa do pecado. Toda a criação geme e está em sofrimento e espera a manifestação dos filhos de Deus. E você é filha? E se você é filho de Deus, Deus pode realizar toda a obra poderosa através de você. Permita isso, vá até aquele buffet, pegue tudo que é alimento para você, tudo que te dá aquela força, aquele poder de agir, aqueles milagres que Deus já preparou de antemão para que você os realize. Ele já preparou tudo especialmente para você que está aqui assistindo. Ele quer ver sua alegria. E não existe alegria maior do que quando você ora por uma pessoa ou por uma situação e aquilo acontece. Não, existe alegria maior do que essa? Eu não acredito. Eu não acredito. Não existe dinheiro, não existe prestígio, não existe poder que possa se comparar com a manifestação do poder de Deus que muda, transforma as leis naturais. Eu já contei para vocês sobre a perna que cresceu naquele rapaz que se alongou. O que Deus fez? Deus, através da oração dos jovens, criou partes do corpo, partes de osso. Isso é natural? Claro que não. Mas Deus não é natural. Ele não está submetido às coisas naturais. Por isso, precisamos ter fé e acreditar que Ele pode fazer, porque Ele pode fazer. Mas, para fazer isso, Ele quer usar você e quer me usar também. A tua fé te curou. Seja feito segundo a tua fé. Todas essas coisas milagrosas servem para aproximar as pessoas daquele Deus que é milagroso e que quer realizar milagres também através daquelas pessoas. Porque agora, aqui na Terra, estamos treinando para viver de forma sobrenatural. Eu não consigo imaginar como será no céu. No céu, nós criaremos com a palavra, mas de verdade veremos, as coisas acontecerem, assim como Adão e Eva. Adão e Eva não trabalhavam com o suor do rosto. Adão e Eva trabalhavam com a palavra. Assim será para nós. Aleluia. E eu mal posso esperar para ver como será, porque vai ser maravilhoso. Aleluia. Veja aqui, diz assim: esse homem, ou seja, Jesus, quando foi entregue nas mãos pelo determinado conselho e presciência de Deus, quer dizer que Deus fez isso. Ele o entregou nas mãos. Não é que capturaram Jesus. Imagina se eles poderiam capturar Jesus. Então, pela presciência de Deus, por mãos de Nicos, vocês o pregaram na cruz e o mataram, mas Deus o ressuscitou. Ou seja, Deus pega o morto e o faz viver. Mas, na sua opinião, se Deus pode ressuscitar Jesus e se, através de Jesus, pode ressuscitar Lázaro, será que ele não pode ressuscitar aquela parte do seu coração que agora está sofrendo, está morrendo, está desesperada, aquele trabalho, aquela situação? Mas, na sua opinião, se ele pode ressuscitar uma pessoa morta há 3 dias, se Deus pode fazer isso, o que é que nós imaginamos que seja difícil demais para ele? O quê? Aqui, ele fez isso sozinho, porque ressuscitou Cristo. Mas agora, ele quer fazer isso através de você. Todos esses sinais milagrosos. E se você acredita nisso, se você vai até aquele buffet e diz: sim, Senhor, eu quero me expor, eu acredito que o Senhor quer fazer isso através de mim e eu topo. Nesse momento, Deus começará a te usar passo a passo, primeiro com uma coisa pequena, depois com algo maior, depois com algo ainda maior. Mas saiba que você foi escolhido para isso. Você foi escolhido para ser filho dele, e se você é filho dele, tem acesso a todas as coisas do Pai. E o Pai tem o governo sobre a lei da natureza, e você tem o mesmo governo, mas somente através dele. Certo, não da sua cabeça, mas quando você vai até ele, ora, porque uma vez disseram: ore, ore. Então quer dizer que nós devemos orar pré? Não.
Orar significa, sim, eu faço. Fale comigo, porque eu quero fazer. Sim, eu tô dentro. Sim, obrigado. Essas são as orações. As verdadeiras orações são: Senhor, tu tens razão, tu me escolheste para coisas grandes, eu aceito, quero fazer, estou pronta para correr o risco, estou pronta para ser ridicularizada, estou pronta para ver qualquer coisa. Essas são as orações que agradam a Deus. Quando o Espírito Santo é seu amigo, quando você anda de braços dados com ele, essas são as orações que agradam a Deus. Porque Deus te escolheu para coisas grandes, não para chorar, reclamar ou simplesmente se virar. Todo dia você dá um jeito de resolver aquele problema. Sim, ele resolve até o seu problema, mas o seu chamado é maior. O seu chamado é grande. Acredite nisso. O seu chamado é grande. E se Deus ressuscitou Jesus, libertando-o dos laços angustiantes da morte, por que não era possível que ele fosse retido por ela? E assim como ele ressuscita Cristo, você em Cristo também foi ressuscitado. Nós ressuscitamos em Cristo com uma ressurreição semelhante à dele, diz a Escritura. E se ele fez isso por Jesus, fez por você também. Para você é igual. A morte não pode te segurar. A morte não pode te segurar. Claro que um dia você vai trocar de veste. Mas você será de Deus para sempre. E tudo que você está fazendo agora terá um eco na eternidade. Por que isso tem esse eco na eternidade? Porque quando você faz alguma coisa, todos os anjos, quando você diz algo, faz algo, está disposto a fazer algo, todos os anjos conversam entre si e dizem: ele falou, vamos fazer sim, ele está dizendo as coisas certas, agora podemos intervir. Meu Deus, mas você consegue imaginar um pouco como o mundo espiritual se move? Você pode imaginar que você está de braços dados com os anjos, está de braços dados com o Espírito Santo, e os anjos estão só esperando que você manifeste que é filho, herdeiro. Quando dizemos que somos filhos e herdeiros, às vezes não entendemos o que significa essa herança. O que é a herança? Mas se a herança significa ter as características de Deus, ou seja, não que eu seja tão bom a ponto de ter as características de Deus, mas que Deus pode me dar as suas características no momento em que for necessário. Sou sempre eu que recebo de Deus continuamente, não que faço por mim mesmo, mas que dependo dele. Então você entende que essa herança é a manifestação do sobrenatural, a manifestação dos dons do Espírito, a manifestação daquilo que Deus é, a manifestação do eu sou, porque o eu sou quer agir através do eu sou. E quando o eu sou age de acordo com o eu sou, eu vejo a manifestação da sua glória e vejo os dons de Deus. Não posso dizer que tomam forma, mas que agem, transformam o mundo. É isso. Por quê? Porque quando eu realmente entendo os dons maravilhosos do Espírito Santo, quando eu compreendo profundamente o poder que Deus quer que eu mostre através de tudo que Ele diz, quando eu finalmente entendo isso de todo o coração, então e somente então eu estou vivendo a vida verdadeira e plena. Então eu me torno um ser plenamente humano em toda a sua essência. Isso é ser humano. Isso é ser um verdadeiro ser humano. Porque o verdadeiro ser humano foi criado à imagem de Deus. O verdadeiro ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Depois, o diabo colocou outras ideias na nossa cabeça. E nós não devemos nos deixar enganar por essas mentiras, porque você é herdeiro. Herdeiro de quê? Da potência de Deus? Está à sua disposição. Você vai até Deus e Deus te dá. Depende de quanto você usa. Quanto mais você usa, mais ele te dá. Quanto mais ele vê que você está disposta a usar, mais ele te dá. Como na parábola dos talentos. Fez bem? Muito bem. Entra na alegria do teu Senhor.
E ainda te dou mais. Um talento que não foi, né, investido, que não foi realmente investido, damos para aquele que já tem mais. Por quê? Porque aquele que tem mais fez render o que recebeu. Então, você que tem todos os dons à disposição nesse buffet, vai lá pegar, aproveita, vai lá pegar, faz render e Deus vai te dar ainda mais, porque sabe que pode contar com você. E Ele quer contar com você, Ele quer mesmo. Eu acredito nisso. Eu acredito que você vai operar milagres e grandes milagres. Se você apenas acreditar. E não só por você, pela sua família, mas pelos outros também. Se arrisque, entre no jogo. Se arrisque e você vai ver que Deus tem as cartas vencedoras e Ele te dá todas elas. Se arrisque, entre no jogo. Deus deu todos os dons para que a sua igreja, e você é a sua igreja, você é a igreja onde quer que vá. Não é que você vai à igreja, você é a igreja dele, onde quer que você vá. Você é como aquele Jesus ressuscitado, você tem o poder do ressuscitado dentro de você. E você pode usar todos os dons para ver a alegria do Senhor e para entrar na alegria do Senhor. É um direito seu, é algo que Ele quer que você faça. Ele quer isso. Ele deseja que você seja capaz de responder às necessidades das pessoas. Ele se deu toda. Ele te deu tudo que você precisa para se tornar habilidoso nisso. Porque Ele já te deu todo tipo de sabedoria e inteligência. Porque Ele te deu a mente de Cristo. Mas a mente de Cristo se ativa do mesmo jeito que a mente de Jesus Cristo se ativava, ou seja, indo ao Pai. Quando ele à noite se retirava para orar, ou seja, para falar com o Pai, dizendo: o que vamos fazer? Como vamos fazer? O que fazemos amanhã? Vou até Lázaro? Não, daqui a 3 dias você deve ir. Por quê? Ah, porque ele precisa ressuscitar, todos precisam reconhecer que ele ressuscita. Então vamos fazer assim? Vamos fazer colher. Essas eram as orações. Uma conexão completa e total de obediência a Deus. Por quê? Porque quando você obedece a Deus, porque Deus é o criador de toda a lei natural e sobrenatural, porque Ele criou todas as coisas e também criou você. Se você obedece a quem te criou pode transformar tudo o que está em você e tudo o que está ao seu redor, para o seu bem e para o bem de todos que estão ao seu redor. E Ele só quer o bem. Tudo que Ele quer, Deus, é o bem para você. E o que o diabo fez com Adão e Eva? Fez eles acreditarem que Deus não tinha revelado tudo, que Deus tinha guardado algumas coisas para si, que Deus era um Deus que não queria dar tudo a eles. Essa é a mentira, aquela mentira que ele disse: não, Deus não te fez igual a ele, porque ele quer te dominar, quer te controlar. Quando Deus queria o bem de Adão e todos os dias caminhavam juntos, passeavam, e Adão dizia: vamos fazer assim? E Deus: sim, vamos fazer assim. Esse é Deus. Deus quer fazer tudo por você, com você, junto com você, porque Ele te ama, porque te criou para uma vida bonita. Então, acredite nessas coisas. Acredite nessas coisas. Todos os dons que Deus instituiu naquela escritura que nós lemos, quero dizer, instituiu mesmo, para deixar claro que foi Ele quem instituiu. Ele disse: sim, esses são para você e para todos ao seu redor. Eles existem para que você não falhe no objetivo da sua vida. E se até agora talvez você sente que falhou em alguma área, em algum ponto, não se preocupe. Vá até Deus. Deus está disposto a recomeçar do zero. Ele está disposto a recomeçar do início em todas as áreas da sua vida. Nunca é tarde demais, porque Deus resgata o tempo, porque Deus te ama, quer te restaurar, quer te reconstruir, quer te tirar das cinzas. Diz, Ele quer te dar uma coroa em vez de cinzas. Está escrito em Isaías 61.
Por isso Jesus foi enviado e por isso você foi enviado. Jesus foi enviado para que as suas cinzas se tornem uma coroa. E você foi enviado para que as cinzas das pessoas ao seu redor se tornem uma coroa. Deus quer fazer isso através de você. E não é maravilhoso que Ele confie tanto em você? Não é incrível que Ele não seja ciumento dos seus milagres? Que Ele compartilhe os seus milagres? Certo? Ele não dá a glória a outro, mas Ele quer que você realize os milagres dele, as obras poderosas dele, para que você brilhe, para que você seja coroa. Mas você deve sempre dar glória a Ele, e Ele vai te dar cada vez mais. Não se vanglorie de si mesmo. Tem como se diz, como diz mesmo a escritura, uma concepção. Isso, me fugiu o termo, uma concepção sóbria de si mesmo. E qual é a concepção sóbria? Sim, eu sou filho e o papai quer fazer grandes coisas comigo e eu quero fazer grandes coisas com ele. E não pare, não pare. Jesus fez obras poderosas, ele fez prodígios, ele fez sinais milagrosos. E ele é o primogênito de muitos irmãos. E você é esse irmão de Jesus, que disse: tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Mas precisamos pedir com fé, porque se duvidarmos, somos como a onda do mar. E se somos como a onda do mar, ninguém pense que receberá alguma coisa do Senhor, porque somos inconstantes. Então vamos crer que Deus fez todas as coisas, tudo, para o seu bem, para o meu bem e para o bem daqueles que estão ao seu redor, porque Ele te ama. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você é chamado para realizar todo tipo de sinal milagroso. Por quê? Porque todas as coisas devem cooperar para o seu bem. E o seu bem também é encontrar alegria. E onde você encontra alegria? Você encontra no Senhor. E por que você encontra alegria no Senhor? Porque Ele te mostra as obras poderosas que faz através de você. Não é assim? Me diga que não é assim. Se você pode fazer com que seu filho, seu neto ou façam coisas boas, você só quer coisas boas para eles. Você não quer nada de ruim, nada de mal para eles, muito pelo contrário. E assim que ele cresce, você compra a bicicletinha, depois compra isso, depois compra aquilo, e quando vai à praia compra a boia quando ele é pequeno, e depois compra as coisas, tudo. Por quê? Pra dar alegria a ele. Mas por que Deus deveria ser diferente? E depois, quando ele cresce, você fica feliz quando esse seu filho, quando esse seu neto faz o quê? Coloca em prática aquilo que você deu para ele. Pense em dar um presente para alguém e essa pessoa joga o presente em um canto e vai fazer outra coisa. E você gastou dinheiro com um presente e aquela pessoa não valoriza. Mas o que você pensa? Você não fica um pouco triste? E pense que Deus, que presente Ele te deu? Esse presente, que é o poder de realizar milagres e está apenas esperando que você entre em ação. Amém. Então hoje falei sobre isso para preparar vocês para amanhã e depois de amanhã, quando veremos como os milagres acontecem, como Jesus agiu, como os discípulos agiram e qual é o seu grande chamado. Você é filho de um grande Pai, do Pai que está acima das leis que Ele mesmo criou. Está acima e quer agir através de você. Eu te abençoo nesta noite, que esta noite, que este ensinamento possa abrir o caminho para que você comece a operar no sobrenatural. Todo o poder de realizar milagres está em você. Em nome de Jesus, amém.